Irmãos, nós estamos estudando, vendo uma série de mensagens sobre alívio para o sofrimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 31. A palavra dessa noite vai ser um tipo de sermão que eu não costumo fazer, que é chamado de sermão biográfico, é dando uma caminhada um pouco pela vida da pessoa. O pastor Renato faz isso com maestria e eu preciso aprender também. E o que a gente vai falar nessa noite é de extrema importância e é baseado no relacionamento de Jesus com Pedro. Então, o tema dessa noite é superando a dor da traição. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. Pedro é avisado: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém. Irmãos, vocês acreditam que um relacionamento pode ser restaurado por Deus? Restaurar a confiança, restaurar a nossa confiabilidade nas pessoas. Isso são perguntas que nós precisamos fazer. É impossível viver sem relacionamentos. E é interessante porque existem vários tipos de relacionamentos, relacionamentos bons e relacionamentos ruins, não é verdade? Quando fala assim, sobre relacionamento, a gente não pode associar com algo positivo, porque existem relacionamentos que não são bons. Mas existem relacionamentos que são bons, e como é bom a gente ter pessoas que nós podemos confiar. É tão bom ter amigo, é tão bom ter gente que a gente pode chegar, abrir o coração e contar o que está passando, as lutas em casa, as dificuldades que a gente tem vivido, compartilhar as alegrias com aquela amiga sua que você sabe que ela, mesmo passando por problemas, na hora que ela te ouvir, ela vai ficar feliz. Ela não vai ficar com aquela crise no coração, sabe? Ou para isso, Deus responde a oração de todo mundo, não responde a minha. E essa pessoa nem ora, nem lê a Bíblia, não tem compromisso nenhum com Deus, e Deus responde as orações. Não. Existem amizades que nós sabemos que são sinceras, que são verdadeiras. E como é bom poder ter isso. Sabe como é bom você ter aquela pessoa que você tem convicção de que ela vai guardar o teu segredo, que você tem convicção de que aquela pessoa vai orar por você, que aquela pessoa se importa com você. E a história de Pedro e Jesus é uma história muito bonita. Jesus chama Pedro, um pescador, para andar com ele, e essa caminhada é uma caminhada de 3 anos. Mas é aquele tipo de caminhada que não parece 3 anos. Uma caminhada de 3 vale por 30, por causa da profundidade, por causa da empatia, por causa da fidelidade, do companheirismo. E esse foi o relacionamento que Jesus teve com Pedro durante 3 anos. E o que a gente precisa entender é que nós somos pessoas que queremos garantir a nossa fidelidade nas nossas relações. Nós queremos ser confiáveis. Nós queremos que as pessoas confiem em nós. Nós queremos ser alvo da confiança dos outros. E é interessante porque quando alguém que não tem tanto contato com a gente, que a gente não tem tanto relacionamento,
faz algo que nós não esperávamos, algo ruim, a gente não costuma dizer, não, essa pessoa traiu minha confiança. A gente fala assim, nossa, essa pessoa é ruim, essa pessoa, né, é desonesta, tal, tal, tal. Mas quando é alguém que a gente confia e trai a nossa confiança, o nosso sentimento é outro. E interessante que os nossos relacionamentos, eles nunca são estáticos. Ou eles esfriam, ou se aprofundam. Não é verdade, dona Vera? A amizade é assim, ou esfria ou aprofunda. Geralmente as amizades não ficam do mesmo jeito. Às vezes parece que está do mesmo jeito, mas cada dia, quanto mais vocês andam juntos, começa a perceber que aquele laço de amizade vai se tornando profundo, vai se tornando mais forte. E à medida que a gente entrega a confiança, a gente espera receber também a confiança. E esse texto começa a mostrar o final aqui da caminhada de Jesus com seus discípulos, depois de terem participado da última ceia. Jesus chama os seus discípulos, conversa com eles, fala a respeito do que eles precisavam fazer, repitam esse ato de tomar a ceia juntos, porque isso representa o meu sangue, o meu corpo, que será esmagado, o meu sangue será derramado em favor de vocês. E diante daquilo que os discípulos começam a ouvir, existe aquela perturbação, o que vai acontecer com o nosso mestre de fato? Se ele é o Messias, se ele é aquele que veio para restaurar o reino de Israel, por que é que algo ruim tem que acontecer com ele? E esse é o grande questionamento. Pedro anteriormente falou isso com Jesus. Jesus fala que ele seria crucificado, tal, que ele iria sofrer, e Pedro fala, Jesus está repreendido, que conversa boba é essa? O Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai passar por isso. E Jesus percebe ali uma ação maligna, trazendo aquelas palavras na boca de Pedro. Jesus repreende Pedro, e os discípulos já estavam sendo preparados para esse momento. E pela última vez, Jesus fala com Simão. Pedro era o discípulo que tomava a frente de tudo, era aquele que representava os apóstolos, foi aquele que acabou sendo o líder dos apóstolos. E Jesus fala o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo, irmãos, não é que Pedro não era crente, mas uma obra faltava na vida de Pedro. Uma obra que iria transformar completamente o caráter de Pedro. Porque Pedro tinha muito desejo, muita vontade, mas Jesus começa a confrontar a fidelidade de Pedro. Fala, Pedro, para de se achar demais, Pedro. Satanás já me pediu para peneirar você, e eu tenho rogado a Deus para que Ele não faça isso, para que Ele te preserve. E diante dessa palavra, o que é que Pedro faz? Ele afirma de forma categórica a sua fidelidade. Ele, porém, verso 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tanto para a prisão quanto para a morte. E a pergunta que eu faço para nós é: você confia na tua fidelidade nos relacionamentos? Você acha que é incapaz de entristecer alguém? Porque muitas vezes nós queremos olhar para o outro, sempre cobrando do outro, sempre esperando do outro. Mas a pergunta é: será que as pessoas podem depositar esse tipo de confiança em nós? Será que os teus filhos, os teus irmãos, os teus parentes, vizinhos, podem depositar confiança no relacionamento, no que diz respeito à tua parte? Nós somos muito bons para poder afirmar a nossa fidelidade, e é por isso que a gente cobra tanto dos outros. Porque na nossa cabeça, no nosso coração,
nós acreditamos que nós somos incapazes de entristecer alguém, de faltar com a nossa palavra, de faltar com o nosso compromisso. E quando a gente se coloca acima dos outros, nós temos a mania de cobrar e julgar o outro de maneira muito dura. Mas o interessante é que Jesus, ele afirma no verso 24, mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Jesus é um ser humano fantástico. Só sendo Deus para ser tão humano. Porque você teria relacionamento de confiança, você faria planos com uma pessoa que você sabe que vai te negar daqui 2 horas? Olha a conversa que Jesus está tendo com Pedro. Pedro, você vai me trair, Pedro. Gente, se eu soubesse um negócio desse antecipadamente, aquela pessoa nem estava comigo. Ela nem estava comigo. Porque quem não é fiel a mim não merece a minha confiança, não merece a minha amizade. Mas Jesus está conversando com alguém que iria traí-lo. Que alguém que iria negar a sua fidelidade. E Jesus conversa como se fosse algo, né, tranquilo. Não, Pedro, eu entendo, eu sei quem você é. Você fica batendo no peito aí dizendo que é isso e aquilo, que vai morrer por mim. Pedro, mas na hora que você vê a coisa apertar, Pedro, você vai faltar com a tua fidelidade. Você vai faltar com a tua fidelidade. O texto não fala qual foi a continuidade da conversa, mas Pedro, do jeito que era cabeça dura, eu acredito que Pedro pensou, né, sozinho: Jesus está por fora. Ele não sabe do que eu sou capaz por ele. Ele não sabe que eu estou disposto a morrer, eu estou falando a verdade. Tanto que posteriormente, quando Jesus vai ser preso, Pedro saca uma espada, dá na cabeça do soldado. Acho que o soldado teve um reflexo bom, conseguiu tirar o rosto, ficou a orelha na reta lá e acabou perdendo, né? Mas Jesus, depois que viu Jesus sendo preso, Pedro, depois que viu Jesus sendo preso, as coisas começam a mudar. Quando ele começa a ver que a coisa vai ser como ele não esperava que fosse, a coisa começa a mudar. Irmãos, o que a gente precisa entender é que Pedro, ele havia feito uma afirmação a respeito de Jesus. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, era afirmar que Jesus possuía poder e autoridade. E foi o que ele viu durante os 3 anos. Jesus expulsando o demônio, curando, fazendo coisas extraordinárias. E Pedro tinha consciência de que se Jesus quisesse derrotar todo o Império Romano com uma palavra, Jesus faria isso. Eu acredito que Pedro ainda estava naquela dúvida: será que ele vai ser preso mesmo? Será que ele vai morrer mesmo? E quando Pedro percebe que a coisa seria do jeito que Jesus havia conversado com eles, a ficha cai. Eu queria que você pulasse aí para o verso 54. Vira uma página aí. Lucas 22, a partir do verso 54. Pedro nega a Jesus. Aqui já é um momento em que Jesus é preso, né? A continuação do texto fala sobre isso. E no verso 54, o texto diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Então você já percebe que Pedro não estava com essa coragem toda. Ele começou a acompanhar Jesus de longe. A fidelidade dele já começou a ser provada ali. Pedro viu que a coisa tinha ficado feia. Pedro arrancou a orelha do soldado, do sumo sacerdote. Viu que fez besteira e agora ele começa a acompanhar Jesus de longe. Agora ele já não pensa em proteger a vida de Jesus. Ele começa agora a proteger a própria vida. Ele segue de longe.
Verso 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Falou: esse homem aqui estava com o homem que foi preso agora, com o tal de Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Está doida, mulher? Nem conheço aquele homem. 58. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Gente, o texto fala que Pedro protestava. Sabe aquele ladrão que é pego e ele quer negar para a polícia que não é ele, que não foi ele, que ele não fez nada? Então Pedro está aqui, está protestando: não sou eu, pelo amor de Deus, me deixem, vocês estão me confundindo com alguém. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, saindo dali, ele chorou amargamente. Meus irmãos, imagina a cena. Você vê que Pedro nem tem consciência do que ele está fazendo. Ele nem tem consciência de que ele está contradizendo as suas palavras anteriores. Isso demonstra, irmãos, como nós somos frágeis, como o ser humano é falho. E o texto diz que depois que Pedro nega a Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E Jesus olha, no mesmo instante, o olhar de Pedro e Jesus se cruzam. E aí a ficha cai. Pedro fala: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? E o texto fala que Pedro sai dali, chorando amargamente. Irmãos, como é ruim quando a gente faz isso. Como é ruim quando a gente faz isso. Quando a gente percebe que a gente falhou com a nossa palavra, que a gente não conseguiu manter a fidelidade. É muito ruim porque nós sabemos que o ser humano é falho, as amizades são falhas, os relacionamentos são frágeis. Por quê? Porque o ser humano é pecador. O ser humano é pecador. Nós carregamos em nós a semente do pecado, nós lutamos diariamente contra desejos, sentimentos, atitudes que vão contra a palavra de Deus. E por mais que a gente queira, por mais que a gente declare fidelidade dos nossos relacionamentos, nós estamos sujeitos a falhar, sujeitos a cair. Gente, você ser traído não é fácil. Eu já passei por situações que eu fui traído, eu falei, cara, como é que uma pessoa pode fazer isso? Como a pessoa pode fazer isso? Tanta dedicação, tanto esforço. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não se coloca no lugar do outro. E eu entendo, não é fácil se colocar no lugar do outro. Porque pessoas que amam, que são verdadeiras, também podem falhar. E o relacionamento entre Pedro e Jesus prova isso. Irmãos, eu não estou dando essa palavra para justificar, falar, não, eu sou falho, então
eu posso fazer, né, as coisas que eu quero, eu posso não ser fiel nas minhas amizades, porque o ser humano é falho. Não, não é isso que eu estou falando. Nós pagamos um preço por conta da nossa falta de fidelidade. Mas esse texto mostra que Pedro, o amigão de Jesus, o cara que matava e morria pelo Senhor, nesse momento ele falhou. Nesse momento ele não conseguiu cumprir a sua palavra. Minha pergunta é, vocês acham que o sentimento de Pedro para com Jesus era verdadeiro ou não? Eu acho que era, irmãos. Eu acho não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas de que Pedro amava Jesus. O texto fala que Pedro sai dali chorando amargamente. E certamente o que... Então, né, Pedro estava numa situação difícil e Jesus falou, Pedro, quando tu te converteres, ou seja, você está fazendo afirmações, Pedro, que você ainda não é capaz de cumpri-las. Você é falho e continuará sendo falho. Minha graça te sustentará. Então Pedro ele chora aqui amargamente. Amargamente. Já teve amizade minha, irmãos, que eu pisei na bola, mas aquilo doeu tanto. Por eu ter consciência de que eu falei como amigo. De que eu não agi como eu deveria agir. Gente, aquilo me matava. O meu desejo era assim, eu queria que ele tivesse falado comigo e não eu com ele, porque dói tanto. Dói tanto quebrar a confiança de alguém. Porque eu fico imaginando qual era o pensamento de Pedro nesse momento. O meu mestre, o meu Senhor, aquele que caminhou comigo tanto tempo, que participou da minha vida, que ouviu os meus choros, que participou comigo das minhas crises, está indo morrer. E qual é a última lembrança que ele vai lembrar de mim? Ele está indo morrer. Eu queria que ele tivesse uma memória diferente a respeito da minha posição como amigo. E Pedro sai dali chorando amargamente. Irmãos, uma das maneiras que nós precisamos, uma das coisas que a gente precisa entender, para a gente poder superar a dor da traição, é entender que o ser humano é falho. Jesus sabia disso, Jesus sabia da falha, da dificuldade que Pedro teria. O grande problema é que às vezes nós depositamos tanta confiança, e nós devemos depositar confiança e esperar confiança também, irmãos. Não existe problema em relação a isso. Mas é entender que o ser humano é falho, que o ser humano tem os seus deslizes, que esses deslizes precisam ser tratados com dureza, com firmeza, com confronto, mas sem nunca perder o amor. Sem nunca perder o amor. O verso 62, né, encerra com essa cena. Então Pedro sai dali chorando amargamente. Quantas pessoas continuam chorando amargamente? Porque têm consciência de que falharam, estão arrependidas. Elas não conseguem mais conviver com o próprio erro, mas não recebem perdão. Quantas pessoas vivem mendigando o perdão de alguém? Do pai, da mãe, do esposo, da mulher, do filho. O outro sabe que aquela pessoa está emocionalmente destruída por ter feito uma besteira. Mas a gente não consegue se resolver. A gente não consegue passar aquilo a limpo, virar a página. Pula aí para o Evangelho de João, para a gente caminhar para o final dessa história.
João capítulo 21, a partir do verso 15. João 21, a partir do verso 15. Depois disso, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, aparece para os seus discípulos. E, inclusive, quando Jesus aparece para eles, Pedro havia feito o que, irmãos? Voltado a pescar. Ou seja, Pedro falou: eu não sirvo para ser apóstolo, eu não sirvo para ser discípulo desse homem. Ele desistiu de tudo aquilo que Jesus havia confiado em suas mãos. Pedro volta a pescar. E Jesus vai buscar Pedro. Jesus vai atrás de Pedro. No verso 21, o texto fala sobre Jesus aparece para os seus discípulos. E o verso 15 do capítulo 21 é o diálogo de Jesus com Pedro. Eu fico imaginando Pedro com aquele olhar baixo, assim, sem querer olhar na cara de Jesus, morrendo de vergonha. E aqui Jesus quebra o gelo e fala o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Gente, olha que pergunta. Depois de Pedro ter negado Jesus, olha a pergunta que Jesus faz a Pedro: Pedro, você vivia dizendo que matava e morria por mim, que comigo você morreria, seria preso. Pedro, você me ama mais do que todos os meus discípulos? Era o que você sempre afirmou, Pedro. E alguns exegetas, eles dizem que tem uma questão interessante nesse texto, porque quando Jesus fala: Pedro, tu me amas, a palavra grega que Jesus usa aqui é ágape, que é um amor profundo, o amor da pessoa se doar, de se entregar. E Jesus fala: Pedro, tu me ágape. Só que Pedro não responde, eu te ágape. Ele fala, eu te filéu, que é um amor de amigo, uma amizade profunda, sincera, mas não é tão profunda como ágape. Então Pedro fala, é como se Jesus dissesse: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: ô Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Né? É igual o casal de namorado, né? Quando a gente sabe que a palavra amor tem um peso muito grande. Tanto que quando eu e Tamires a gente estava namorando, eu falei: rapaz, eu só tenho coragem de namorar quando ela falar primeiro que me ama. Porque assim, eu sou doido por ela, mas eu espero ela falar, né? Aí, gente, quando foi, acho que lá pro 7º mês do namoro, que ela falou, aí eu falei: não, eu também te amo, tal, né? Não falei diferente, não. Mas tem casal de namorado que chega num momento que o cara nunca falou eu te amo, e aí a menina fala: sabia que eu te amo? Aí a menina responde: eu sou doida por você. Ela não quer usar a palavra amor porque é muito forte. E ela não quer mentir, ela não quer enganá-lo. Então ela nunca quer afirmar, ela nunca quer usar aquela palavra, amor, porque ela tem um peso muito grande. É como se fosse essa situação de Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, gosto muito do Senhor. E Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus torna a perguntar. E eu acho que Pedro já estava começando a ficar todo desconcertado aqui. E novamente Pedro não responde a mesma palavra que Jesus havia perguntado. Pedro fala: eu te filéu, em vez de falar eu te ágape. E pela terceira vez, verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Gente, essa terceira resposta de Pedro eu acho linda. Ele fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É como se Pedro estivesse falando para Jesus: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu sou doido pelo Senhor. O Senhor sabe que quando eu falei aquelas coisas, não falei da boca para fora, eu falei de coração. Mas eu fui fraco. Eu falei, eu não dei conta de ser fiel como eu disse que era. Isso está me matando. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Mas eu sou falho. E Jesus responde pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Pedro, você falhou, mas o nosso relacionamento continua o mesmo, porque eu te perdoei. Eu te perdoei. Essa é a mesma imagem que nós vemos na história do filho pródigo. Um filho que naquela época... Gente, imaginem um filho seu pedir herança antes do tempo. Como é que você ia sentir? Como se dissesse: pai, mãe, eu não estou com paciência de ver o senhor morrer não. Me dá logo esse negócio aí que eu quero curtir a vida. E quando aquele jovem volta, acabado, destruído, o pensamento dele é: eu não mereço perdão porque eu falei com meu pai. Eu não mereço ser recebido. Se eu for recebido, eu vou ser recebido como um funcionário da fazenda e não como filho do dono da fazenda, porque é isso que eu mereço. Mas não dá para ficar longe do meu pai. E aquele pai que recebe o filho, que torrou o dinheiro todo, que não teve consideração com o pai, fala: não, peraí, bota uma sandália nova nesse menino, bota uma aliança no dedo, bota um anel no dedo, veste esse menino, manda tomar um banho, porque ele vai ser recebido como ele merece ser recebido, não pelos seus méritos, mas porque eu amo. E quando nós não conseguimos, irmãos, perdoar dessa maneira, nós queremos tratar a pessoa que nos feriu, sempre usando o histórico como uma forma de pisar, como uma forma de extorquir. Porque o perdão não foi verdadeiro. Jesus, ele ensina, como mestre, que nós precisamos perdoar. Em uma determinada conversa perguntaram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele falou 70 vezes 7. Ou seja, não faz conta não. O símbolo desse número é que o nosso perdão para com as pessoas, ele não deve ter limite, porque a falha do homem não tem limite. E é isso que Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que você me ama, eu sei que você falhou, e eu vejo a tristeza no seu rosto, eu vejo a dor no teu coração, e eu não vou ficar pisando em você, Pedro, porque eu sei que o seu arrependimento é verdadeiro. O que você fez está feito. Mas quando nós perdoamos de verdade, irmãos, é como uma cicatriz. E como é bom quando a gente consegue cicatrizar as nossas dores. Eu tenho uma cicatriz na canela aqui, quando era criança, né, brincando com meu irmão, e foi algo terrível. Eu vi o osso da canela. Gente, foi uma das dores mais terríveis que eu já senti. Hoje eu olho para essa cicatriz, lembro do acontecimento, ponho o dedo nela, mas aquilo não dói mais. Aquilo não dói mais. E nos momentos, irmãos, que eu não consegui perdoar, foram os piores anos da minha vida. Sabe o que é você carregar um defunto no coração? Eu dormi aquilo remoendo meu coração, remoendo meu coração. Uma vez eu conversando com alguém, essa pessoa me disse, falou: Neilon, você precisa perdoar. E eu queria te dizer que perdão não é um sentimento, perdão é a decisão, é uma escolha. Se você está pensando que você vai sentir o desejo de perdoar, você não vai, você precisa decidir, como servo de Deus, perdoar. Irmãos, quando eu consegui orar
perdoando primeiro no meu coração e depois falar com o pessoal, eu te perdoo. Meus irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma tonelada que sai das costas. A presença daquela pessoa já não, no mesmo ambiente, já não me incomodava mais. Eu já não precisava ficar querendo saber se a pessoa ia estar onde eu estava, porque eu não queria estar perto dela. Durante anos e anos, eu correndo do perdão. E chega um momento que Deus nos coloca cara a cara com as situações que nós precisamos resolver. E quando a gente consegue perdoar, irmãos, é a melhor coisa do mundo. É uma bênção, um refrigério na nossa alma. E não perdoar é uma atitude de orgulho. Não perdoar é uma atitude de soberba. Sabe por quê? A história do povo de Deus é marcada pela nossa infidelidade. Deus, quando manda Oséias casar com a prostituta, imagine, irmãos. Imagina um pastor casar com a prostituta. Foi isso que aconteceu naqueles dias. Aquilo foi um absurdo para o povo. Meu Deus do céu, como é que um profeta, um homem de Deus, casa com a prostituta? Porque Deus queria mostrar para a nação. Falou, esse relacionamento expressa a maneira como vocês se relacionam comigo. Um Deus santo, um Deus que não falta com a sua palavra, que faz uma aliança e não quebra. É um Deus que se relaciona com o povo, que vive como uma prostituta. Irmãos, nós falhamos com Deus o tempo todo. E Deus nos perdoa. Deus nos dá uma segunda chance, uma terceira e uma quarta, e quantas chances forem necessárias. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? É uma atitude de muita soberba. E é um desafio. É um desafio perdoar, é um desafio se perdoar também. Mas o que nós aprendemos nessa história, no relacionamento entre Jesus e Pedro, era que Jesus tinha plena consciência de que Pedro era falho. Mas Jesus nunca deixou de contar com Pedro. Jesus perdoa Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Ele fala, Pedro, o que eu te chamei para fazer, você vai continuar fazendo. Eu não vou baixar sua patente, não. Você vai continuar sendo aquilo que eu te chamei para ser. E muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, quando nós caímos em pecado, isso nos envergonha as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso pensamento é, nunca mais eu quero assumir um cargo na igreja. A gente sente vergonha. Não quero mais estar na frente, não quero mais me envolver com nada, porque o que eu fiz eu não mereço mais isso. Só que Deus chama e quer restaurar o nosso ministério. E é assim que Deus faz conosco. Deus não usa o nosso passado para ficar nos ameaçando, para ficar impondo situações sobre nós. Não, que Ele mostre o seu perdão. E é assim que nós precisamos agir. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse. Pedindo a Deus que te ensine a perdoar, que te ensine a olhar com compaixão. Porque existem pessoas que falham conosco. Existem pessoas que nos traem e não estão nem aí. E não estão nem aí. Mas existem pessoas que nos traem, que falham com a fidelidade conosco. Mas isso traz uma dor, uma angústia terrível no seu coração. Muitas vezes ficam mendigando o nosso perdão. E nós não podemos negar aquilo que Cristo nos dá todos os dias, que é o perdão baseado na sua graça, na sua misericórdia.